Você está olhando agora um músculo membranoso, sim, a língua, né? E a primeira coisa que você pode entender é o porquê do nome. Você pode perceber que tem muita musculatura, ó, estriada esquelética, de maneira transversal, longitudinal, que vai te dar aquela capacidade de colocar a língua para fora, para um lado, para o outro, modelar a forma de maneira voluntária, né? Por isso deve ter nervos aqui. Nós vamos falar sobre esses nervos, né? Os pares, os nervos, né, em pares que estão presentes na língua. Eu tenho aí tecido conjuntivo adiposo unilocular que vai aumentar, né, conforme o tempo passa. E é interessante dizer que a língua tem muitas dobras e essas dobras se chamam papilas, né? E aí você vai ter diversas papilas, né? No caso você está vendo aqui uma papila filiforme, né? Que ela é mais fina, vamos dizer assim. Você tem uma papila fujiforme. Você pode perceber que tem uma diferença, né? Da forma dessas papilas, que eu vou analisar com você uma por uma. É interessante a princípio, agora na introdução, lembrar que a região superior da língua, né, faz parte da mucosa de mastigação, e a parte inferior da língua da mucosa de revestimento. E a gente já sabe que a mucosa de mastigação da região superior da língua é um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, né, com lâmina própria de tecido conjuntivo denso não modelado, né? Então, analisando isso aqui, você pode ver nessa imagem aqui papila fujiforme, né? Você pode ver a lâmina aumentada, né? A forma da papila fujiforme. Aqui, ó, a papila filiforme, né? Você pode tá analisando isso, você vê a musculatura que dá esse nome aí muito característico. Você tem também a papila circunvalada, que você vai entender a função dela, o porquê desse nome circunvalada. Realmente é um círculo, né? E ali você vai ter as glândulas de von Ebner, né? Aqui na papila circunvalada tem glândulas de von Ebner, que vai cair nesse suco terminal aqui a secreção dessas glândulas de von Ebner. E essas secreções possuem lipase que vão desobstruir ali nos corpúsculos gustativos. Eu já vou comentar isso com você. Mas é interessante olhar na lâmina que eu tenho a glândula de von Ebner, que vão liberar secreções que vão passar aqui, ó, pelo suco terminal, e possui lipase que vão colaborar para os corpúsculos gustativos, vão desobstruí-los para que você possa sentir diferentes sabores, né? Então está relacionado a sabor. Já é diferente na papila filiforme, né? E nós vamos ver isso agora. Então, já passando para o nosso esquema, eu tenho um músculo membranoso, a língua. Agora foca aqui na língua, esquece as outras coisas. Tem a língua aqui. A língua, como você já olhou agora comigo na lâmina, ela tem diversos feixes de músculos estriado esquelético. E poxa, os pares dos nervos cranianos, eles vão estar aqui para poder realizar, né, essa comunicação de movimento voluntário. E um nervo que você não pode esquecer é o par de número 12, que inerva o músculo estriado esquelético. E esse par número 12 é o nervo hipoglosso, né? É o nervo hipoglosso. Então, se tem uma coisa que você não pode esquecer, é sobre esse nervo hipoglosso que é o par número 12. Nesse raciocínio ainda, eu posso olhar para essa ponta da língua, vamos dizer assim, e ali na ponta da língua, quando você morde a ponta da língua e você sente dor, está relacionado com o quinto par do nervo craniano, que é o trigêmeo. Eu penso assim: ter um filho dói, ter dois filhos dói,
mas ter 3 filhos, né, deve doer mais. Então, a dor está relacionada ao quinto par do nervo craniano trigêmeo. Sabor doce também é o facial, né, o sorriso facial, vamos dizer assim, que é o 7º par. 7 é o número da perfeição, né? Então, facial, o 7º par do nervo craniano, que inerva na ponta da língua o sentido doce, é o nervo facial. Claro, o mais importante é o nervo hipoglosso, que está inervando a musculatura estriada esquelética. Mais importante que o quinto par trigêmeo, mais importante que o 7º par facial. E aí você tem o 9º par no fundo da língua, né? Você tem o 9º par dos nervos cranianos, que é o glossofaríngeo. Glossofaríngeo. Glosso é língua, faríngeo porque está na região ali da faringe. Então, esse par de nervo craniano glosso, o 9º par, 9, o 9º par é chamado de glossofaríngeo, está aí relacionado ao sabor amargo. Poxa, legal. Deu para entender isso aí. Então, aquela musculatura que você deu uma olhada aqui agorinha, você já sabe que ela está muito bem inervada na ponta dela, e o que inerva o par de nervos cranianos que inerva a musculatura estriada esquelética é o hipoglosso. Não have secret more. Não have secret more, ok? Beleza. Voltando para o nosso esquema, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a origem embriológica, que é muito importante para mim, antes de falar sobre cada parte específica da língua. Bem, você pode perceber aqui, quando eu estou falando do primeiro e terceiro arco faríngeo, e eu estou falando também do endoderma da faringe primitiva aqui, o primeiro e terceiro arco faríngeo, o endoderma da faringe primitiva, vai dar origem a essa parte aqui, né, que é o terço posterior da língua. Então, o primeiro e terceiro arco faríngeo, o endoderma da faringe primitiva, vai dar origem ao terço posterior da língua. Por que vai dar origem a essa parte? Simplesmente que ela vai ter algumas características que você não vai encontrar já nessa parte mais anterior da língua, vamos assim, nos 2 terços anteriores aqui da língua. Inclusive, por ter coisas diferentes aqui, tem o tal do V lingual aqui, inclusive, ou nos 2 terços anteriores da língua, você vai perceber que a origem é do ectoderma da superfície. Então, enquanto o terço posterior é do primeiro e terceiro arco faríngeo, da endoderma da faringe primitiva, os 2 terços anteriores da língua vêm do ectoderma da superfície. Poxa, legal, eu já sei a origem embriológica. Primeiro e terceiro arco faríngeo, endoderma da faringe primitiva, terço posterior. Já os 2 terços anteriores vêm do ectoderma da superfície. Ponto. Beleza. Agora, falando sobre as divisões da língua, antes de falar das papilas, é interessante dizer que essa parte aí da língua mais anterior, ela é enrugada, né? Tem algumas rugas. Inclusive, e essas rugas aí são dobras, né? Estão cheias de dobras. E essas dobras que estão aí na língua, elas são as tais das papilas linguais. Nessa parte aqui mais anterior, né? Agora, nessa outra parte aqui, nós também temos dobras. E uma dessas dobras são as tonsilas linguais, que estão relacionadas aí, né, à defesa do nosso corpo. Agora, quando eu olho para essa imagem aqui, eu já posso analisar, né, o tecido muscular estriado esquelético, né, que está aqui em cima, que eu falei bastante com você. Eu falei do primeiro e terceiro arco faríngeo, né, dentro do dermo da faringe primitiva, mas nos 2 terços anteriores da língua,
né, eu vou ter papilas linguais. Poxa, já é bem diferente, ou seja, para cá, naquele terço lá posterior, eu não vou ter papilas linguais. Então, nos dois terços anteriores da língua, eu vou ter papilas linguais. 2/3, vou ter papilas linguais anterior da língua, 2/3. Agora, num terço posterior, né, você vai ter a presença de tonsilas linguais num terço posterior. Simples assim. Um terço posterior, você vai ter a presença de tonsilas linguais. Aí, você tem aqui a superfície dorsal da língua, né? Você tem a superfície dorsal da língua, que é a mucosa mastigatória, epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, com lâmina própria de tecido conjuntivo denso modelado. E aí, na superfície ventral, na parte inferior da língua, você vai ter uma mucosa de revestimento, que é tecido epitelial pavimentoso estratificado não queratinizado, com lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Beleza, né? Então, legal, eu já sei que essa daqui é a parte 2/3 anteriores, já sei que essa parte aqui é 1/3, né, posterior, anterior, posterior. Poxa, legal. E eu sei que é nos 2/3 anteriores que eu vou ter as tais das papilas. Então eu volto aqui para o meu diagrama e vou começar a falar um pouco sobre essas papilas. Poxa, não tem muitas papilas que eu vou conversar com você, mas as que existem são muito importantes, né? Nós temos a filiforme, que você já deu uma olhada lá no início, e eu vou mostrar aqui uma outra imagem das papilas, né? Essa daqui muito legal. Eu tenho as papilas filiformes, né? Eu tenho essa papila aí folhada, né? Coloquei folhada, mas é folhada. Você tem a papila fugiforme, né, que nós já demos uma olhada ali. E eu tenho as valadas ou circunvaladas, tá certo? Então, você pode ver que a papila folhada tem botões gustativos, músculo estriado, algumas glândulas serosas. A filiforme, ela vai ter uma outra função, e você já vai entender o porquê. Vou te mostrar aqui. Mas você pode ver, mais uma vez, na lâmina, a diferença da fugiforme para a papila filiforme. Fugiforme, filiforme. E aí você tem a circunvalada. Poxa, essa daqui não tem como você dizer que não, né, não conhece. Você tem os sulcos terminais aqui, né? Você tem as glândulas de von Ebner, mais uma vez, que vão liberar aquela secreção que eu já disse para você. Voltando para o nosso esqueminha, agora nós vamos dar uma olhada no músculo, ainda no nosso músculo membranoso, mas analisando algumas características próprias dessas papilas, né? Por exemplo, a papila filiforme, que eu falei com você que papila filiforme, que ela não está relacionada ao sabor, ela tem corpúsculos de Walter Pacini e Mentzner, que estão relacionados aí à pressão, ao tato, ver se é áspero ou não, esse tipo de coisa. De maneira lateral, né, você vai ter aí na lateral da língua, você vai ter essas papilas folhadas, né, ou folheadas, que elas vão desaparecer ali por volta de 3, 4 anos de idade da criança, né? E elas têm botões gustativos que servem para sensibilização do sabor, né? Para você sentir o sabor das coisas, vamos dizer assim. Então, ou de uma maneira mais técnica, elas vão causar, né, uma sensibilização quando ocorre, né, a despolarização ali dos nervos que estão ali dos receptores para poder sentir o sabor. Mas de maneira simples, essas papilas folheadas têm botões gustativos para sentir o sabor, mas só 3, 4 anos elas vão desaparecer. Aí você tem, né, a papila fugiforme, né, que ela tem corpúsculos gustativos. Eu coloquei aqui que ela é epitélio pavimentoso paraqueratinizado, ou epitélio pavimentoso queratinizado, poderia ser assim. A língua,
né? Ela é epitélio pavimentoso ortoqueratinizado. A diferença do paraqueratinizado e ortoqueratinizado é pela espessura. O paraqueratinizado é mais delgado e o ortoqueratinizado é mais espesso. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não, né? Eu acho que não. Mas existe essa informação. Então, se tem a papila fujiforme, que tem botões gustativos, corpos gustativos que estão relacionados aí para você sentir o sabor das coisas. E aí você tem as papilas circunvaladas, que é aquelas glândulas de von Ebner, que eu vou colocar agora, liberam a secreção, que vão lá para esse sulco terminal, e dentro dessa secreção tem lipase, que vão desobstruir lá os poros gustativos, né? Então, ela vai desobstruir, né, os botões gustativos, né, os corpúsculos gustativos, vamos dizer assim. De que maneira? Através da lipase. Então, os poros vão ser, né, desobstruídos. Então, vale a pena aqui dar uma olhada, mais uma vez, na lâmina, para ficar na cabeça para sempre. Então, você tem botões gustativos, papila folhada, 3, 4 anos ele desaparece da criança. E aí você tem a papila circunvalada, você tem as glândulas de von Ebner, né? Você tem um sulco terminal aqui. Então essa glândula de von Ebner vai liberar uma secreção que vai para o sulco terminal, que tem lipase, que vai desobstruir os poros, né, dos botões gustativos aqui, tá certo? Olha aqui os botões gustativos. Você pode dar uma olhada aqui também. Papila filiforme, fujiforme. Filiforme você já está sabendo, né? Tem o Pacini, né? Que está relacionado aí à textura, pressão, quando você coloca o alimento na boca. Tem o fujiforme. E mais uma vez aqui olhando as glândulas de von Ebner, o sulco terminal, que tem lipase, né? E esse que vai desobstruir os corpúsculos gustativos, simples assim. Agora, para ir finalizar a língua, né, vou voltar aqui para mais um esqueminha que é simples e até relevante, né? Simples e relevante. Nós temos alguns receptores ionotrópicos e metabotrópicos, né? Então, os receptores ionotrópicos, eles vão, né, ter a percepção aí do que é salgado e ácido, né? Mesmo sabendo que nós temos aí 6 tipos de sabores, né, mas não vou nesse momento não vou entrar no mérito. Mas esses tem os metabotrópicos, que são doce e amargo. Então, simples assim. Outrora ionotrópicos, salgado e ácido, e outrora metabotrópicos, doce e amargo. Simples assim.